Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou estar lendo para vocês A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do nosso mestre Clóvis de Barros Filhos e Arthur Mensen. Espero que vocês gostem da leitura de hoje, deixe seu like no vídeo e vamos começar! Vida pensada. Pensar para viver. Recomendação de boa parte dos filósofos e também o que já fazemos. De manhã à noite, muita coisa do que se passa conosco vai dependendo de ininterruptas decisões, como por exemplo, a hora que ajustamos no despertador para que nos acorde. Poderia ser mais tarde porque é fim de semana, ou não. Você decidiu aproveitar para dar uma corridinha, bem cedo, para fugir do sol. Até aqui, nada de muito novo na recomendação filosófica, afinal, você sempre pensou para viver. Claro que, por outro lado, muito da vida é impensado, ações e reações que dispensam qualquer atividade intelectiva. A escovação dos dentes pode ser feita com pensamento em qualquer outra coisa. Você não precisa ficar contando os movimentos em cada zona da boca. Vai lá no piloto automático. Da mesma forma, entrando no carro, sabendo dirigir um pouquinho, engata a primeira sem precisar de uma reunião deliberativa. Mas voltemos à vida pensada. Investimos muita energia de pensamento para definir nossa existência no mundo, identificar a vida de carne e osso que viveremos em detrimento de tantas outras apenas cogitadas e preteridas, possibilidades colocadas de lado, jogadas no lixo, fechar ou não um contrato, trocar ou não de parceiro, comprar ou não uma nova máquina de lavar roupa. O leitor poderia perguntar então, deve ter alguma coisa errada nesta recomendação filosófica. Afinal, se eu já penso para viver, quase o tempo todo, e a vida que levo nem sempre é boa, qual é o problema com as minhas deliberações? Meu amigo, atenção ao que vou explicar. Quando alguns pensadores gregos, como Sócrates e Platão, relacionaram o pensar com a vida boa, não estavam se referindo ao que você faz diariamente quando escolhe a roupa que veste, o filme que vai assistir, ou mesmo a carreira universitária que decidiu cursar. Todas essas questões têm a ver apenas com a particularidade da vida de cada um. Você define a roupa a partir das possibilidades que seu guarda-roupa oferece, das exigências sociais do evento, o filme em função da opinião de algum crítico ou amigo, ou da distância do cinema, enquanto que a faculdade dependerá da sua disposição para se preparar para o vestibular, do preço do curso, das possibilidades de trabalho, etc. Todas essas escolhas você sempre fez e continuará fazendo. E não precisa de nenhum filósofo para isso. Portanto, não é bem disso que Sócrates e Platão estão falando. Quando condicionam a vida boa ao bom pensamento. Mas e se esse tal pensamento filosófico que leva a vida boa não tem diretamente a ver com o nosso cotidiano, refere-se a quê, então? Afinal, o que chamamos de vida? Não será a sucessão de situações particulares que nos toca enfrentar? Inquietação mais que legítima sua. Afinal, o que você espera desse investimento? Na leitura de um livro sobre a vida, é não se equivocar mais a respeito das suas escolhas, particulares e singulares, definidoras da sua própria existência. Resumindo, o que você quer mesmo é resolver o seu problema. E tudo isso para não se entristecer, porque você odeia a tristeza. E você tem toda a razão. O que realmente importa é mesmo a sua vida. Essa que você vem vivendo desde que nasceu. Mas talvez seja o momento de perceber, com mais clareza, que o que você procura não está tão ao alcance quanto sugerem as leituras fáceis de aeroporto. Que as soluções já prontas e tão promissoras não sejam confiáveis. Pelo menos já ficou claro na leitura desses primeiros parágrafos, que não é todo o pensamento que vai assegurar uma vida feliz, é preciso mais. Mas, afinal, qual é a especialidade desta atividade do intelecto tão auspiciosa? O que diferencia a reflexão filosófica que leva a uma vida boa dessa nossa de todo dia? Pensamento e amizade. Proponho investigarmos as características deste pensamento tão especial a partir de um exemplo.
Você tem um amigo, de longa data, daqueles que, na escola, anos após anos, caia na sua classe, que sempre te escolhia para jogar no seu time, com quem você se divertia nos finais de semana e estudava junto para as provas, amigo de fazer xixi cruzado, expressão da terra da gente. Pois bem, esse amigo já não é de hoje, vem te decepcionando. Também tive alguns assim. Um deles não ficou do meu lado quando, no intervalo curto entre duas aulas, dei sumiço na carga da caneta do professor de geografia. Aproveitando-me de um descuido seu, o intuito não era subtrair. O ânimos não era fundante, mas zonde, mestre falso e inesquecível. Ostentava um cross de tinta verde escrita fina, segundo ele próprio, difícil de encontrar. Indignado com o desaparecimento, inquiriu a turma ameaçando um zero coletivo. Fui denunciado, inclusive por esse amigo. A decepção foi dolorosa. Pois bem, você também está chateado com alguém que sempre esteve por perto e se pergunta: devo ou não dar um basta nessa amizade? Reconheça que esse problema é concreto, da sua vida vivida, não uma discussão meramente conceitual. O dilema é real, porque quando você imagina a ausência vindoura do amigo, se entristece. Quando se lembra de seus últimos comportamentos, se entristece também. Percebe que na oscilação afetiva, ora você se convence de que tem que mudar de amizade, ora de que tem que dar uma chance. Afinal, há crédito. Sem perceber, você está à mercê desses afetos. Precisa identificar a solução que entristece menos e isto te faz flutuar. O leitor entendeu tudo. Para entreter boas relações com amigos é indispensável poder identificá-los. Para tanto, urge saber o que é amizade. Amizade em si, ideia de amizade. Encontrável apenas pelo uso da razão e jamais pelos sentidos do corpo, ideia que contamina, está presente em qualquer relação verdadeira e particular entre amigos. Não é, portanto, possível ter amigos sem saber o que amizade significa. Essa dependência da vida boa, falsas ideias recebeu a dominação de intelectualismo socrático. Convicção de que o conhecimento de verdades como a ideia de amizade garante amizades felizes na particularidade de quem as vive. Começa a ficar clara a diferença entre o que Sócrates e Platão entendiam pelo pensamento para a vida boa e o que você faz todo dia nas suas escolhas particulares. É preciso, justamente, não se limitar ao particular, ir além da relação concreta com seu amigo e chegar à ideia de amizade que vale para qualquer caso concreto. Você, então, que investiu algum dinheiro na compra deste livro e que tem a legítima pretensão de viver amizades felizes, tem todo o direito de perguntar: para esse tal de Sócrates, o que é, afinal de contas, a amizade? Aqui reside toda a sutileza do pensamento socrático e, talvez, toda a frustração do ávido leitor. O que o filósofo nos assegura é que a ideia de amizade nos leva a uma vida boa, entre amigos, que é fundamental conhecê-la, mas, no diálogo de que Platão consagra a amizade, depois de denunciar a fragilidade das definições de seus interlocutores, Sócrates não propõe com clareza uma sua. Pode xingar, leitor, fique à vontade. Limita-se a garantir que a sabedoria é condição da amizade, deixando claro que o trabalho intelectual que nos conduz a essas noções absolutas não tem conclusão no mundo de carne e osso. Por isso deve constituir um projeto que transcende a ele próprio, a sua própria vida. Sócrates não é do tipo que dá lições acabadas sobre como você deve viver. Não espere dele nenhum código pronto de conduta ou cartilha de procedimentos existenciais. Pelo contrário, não se cansa de repetir que a única coisa que realmente sabe é que não sabe. E isso já fazia dele o mais sábio dos gregos, que nem disso sabiam, porque supunham conhecer muitas coisas que na verdade ignoravam. Sócrates: mas se te tornares sábio, meu filho, todos serão teus amigos e teus parentes. Serás útil e bom. Senão, nem os estranhos, nem teu pai, nem tua mãe, nem os teus familiares serão teus amigos. Como é possível ter pensamentos de arrogância sobre assuntos em que nem sequer se sabe pensar ainda? Em outras palavras, o filósofo pode te ajudar fazendo perguntas que motivem a reflexão, mas não conte com ele para dar a resposta certa no final, ou propor os hábitos do homem eficaz, os atributos do líder bem-sucedido ou as práticas do deslumbrado, nada mais estranho, portanto, para esta tal corrente intelectista do que um programa existencial pré-definido.
Afinal, precisamos de mais das noções absolutas que o mundo de carne e osso não estamos em condições de alcançar: pensamento, beleza e justiça. O exemplo da amizade poderá não ter bastado. O leitor clama por outro. Não faz muito tempo mudei de residência, sempre no mesmo bairro de Higienópolis, em São Paulo. O novo apartamento é velho e não se encontrava em boas condições. Decidimos, minha esposa e eu, pintá-lo. Para tanto, fomos a uma loja de tintas. Uma senhora nos recebeu, mulher corpulenta, trajada com um vestido preto e brincos gigantes. Fazia lembrar uma cantora lírica. Ofereceu-nos um café e um catálogo de cores. Escolhemos a cor básica para a maior parte das paredes. Faltava decidir alguma outra que contrastasse. Indiquei uma cor esverdeada que me chamou a atenção entre centenas de possibilidades. A vendedora, demonstrando impaciência, corrigiu. Esta cor não é elegante e não combina com a outra que o senhor escolheu. Vencido meu primeiro desconforto, cabia-lhe esclarecer: o que quer dizer uma cor elegante? O que significa combinar? Há cores elegantes em si, por elas mesmas, elegância que, nesse caso, independeria de qualquer outra variável, ou tem a elegância a ver com o bem-estar de quem contempla? Nesse caso, o que é elegante para uns, como a vendedora, não será necessariamente para outros, como o estúpido comprador. Ou ainda, resulta a elegância de um entendimento, de uma concordância entre duas ou mais pessoas, entre os membros de um grupo, e no caso de ser apenas essa concordância, pressuporá a livre manifestação das partes, ou resultará da imposição dos fortes, dos dominantes, de seus grupos ou classes definidores, a seu proveito, do elegante e do brega no mundo? Ora, esse problema vivido com a autoritária vendedora de tinta também poderia ser levado para Sócrates, e ele talvez lhe perguntasse sobre sua certeza a respeito do valor da elegância, ou beleza das cores. A mulher, suponho, mostraria-se convicta, mas, perguntada sobre a validade daquele juízo de elegância do verde, em outras situações, como para uma roupa íntima, talvez hesitasse, por falta de fundamentos. A reflexão que fizemos no caso do amigo e da ideia de amizade pode ser repetida aqui. Como saber se qualquer coisa no mundo é bela sem conhecer com clareza o que é a beleza? E só pode haver certeza sobre a beleza de cada coisa em particular se houver certeza sobre os atributos absolutos do belo. Atributos que independeriam de quem contempla, dos humores sempre fugazes de seu corpo, da sua história e da sua geografia, da sociedade e da política, da opinião predominante ou da dos dominantes. Isso vale para a elegância da cor da tinta como para qualquer outra coisa ou corpo no mundo. Mulheres lindas parecem despertar uma unanimidade de juízo sobre o belo, mas esta afirmação desperta uma dúvida. São lindas e, por isso, todas as consideram assim? Ou a relativa coincidência de juízos advém de uma educação semelhante, compartilhada no mesmo processo de socialização? O impasse é o mesmo quando nos manifestamos sobre as obras de arte. Mona Lisa, Dom Casmurro ou a música de Tom Jobim são belos nesses mesmos ou só na medida em que alegram, que encantam? E assim, quando não se sabe o que é o belo em abstrato, também não se pode saber onde ele se manifesta em concreto, nas coisas do mundo. Por isso, toda vez que nossas opções de vida dependem desse critério, estaremos à mercê de crenças e opiniões que aprendemos na contingência da nossa trajetória. Achamos que belo é o que aprendemos como tal, ou o que nos impuseram como tal, com grande chance de erro e consequente tristeza. Pensamento e busca das verdades. Na singularidade das coisas do mundo, há pontos de tangência. Assim, muito embora já saibamos que não há duas amizades iguais, nem duas coisas belas idênticas, sabemos que amizades e coisas belas, se forem verdadeiras, devem ter algo em comum. Aquilo sem o que a amizade não seria amizade, e a beleza não seria beleza, é o que chamamos de essência. Essência da amizade, essência de beleza, quando presentes, fazem qualquer coisa ser o que é e quando ausentes impede que sejam. Em outras palavras, em tudo que existe no mundo há alguma coisa que é a sua essência, seu atributo principal ou sua razão de ser. Desta forma,
Conhecer, seja lá o que for, implica conhecer esse seu atributo principal, isto é, aquilo sem o que toda e qualquer coisa não seria o que é. Assim, identificar a essência pressupõe identificar aquilo que faz ser. Alegro-me com seu entusiasmo. Esse também já foi o meu. Permito-me aqui um alerta, porque confiar na dupla Sócrates e Platão implica abrir mão de muita coisa legal, abdicar de outros estilos de vida, como por exemplo, a busca da satisfação dos apetites. Neste capítulo, o corpo e suas inclinações são objeto de grande desconfiança. A satisfação dos seus caprichos é entendida como uma escravidão. O homem virtuoso é aquele que consegue ser senhor da sua própria vida. Isso supõe respeitar a hierarquia entre a alma pensante e superior e o corpo desejante e inferior. Esse controle do corpo pela alma implica compreender o dualismo platônico, a dualidade entre a alma imaterial e atemporal e o corpo material, sensível, temporal e finito. Na perspectiva de Platão, o corpo não é a alma. Esta guarda em relação àquele uma soberania possível, isto é, existe a possibilidade virtuosa de o corpo apontar para uma vida e a alma deliberar para outra. Pensamento e amor. Por isso, a vida boa, deliberada a partir das tais verdades absolutas, nada tem a ver com amor. É isso mesmo que você leu. Uma coisa é viver bem, a outra é amar. Os gregos nunca usavam a palavra amor, porque não falavam português. Resultado de longa investigação dos especialistas. Para Platão, amor é eros, termo grego. Um diálogo inteiro lhe é consagrado. O banquete, o mais lido dos diálogos de Platão, o mais lindo também, na minha leitura, uma sucessão de 7 discursos sobre eros, proferidos por personalidades conhecidas na sociedade ateniense, vencedor de um concurso de teatro. Interessa-nos aqui apenas a tese de que Platão considera correta, a apresentada e defendida por Sócrates. Eros, ou amor, é definido por meio de uma equação de compreensão simples. Amar é desejar, e esse desejo é sempre pelo que falta, isto é, pelo que não temos, pelo que não somos, ou pelo que não conseguimos realizar. Desta forma, o autor arma sua sinuca. Quando desejamos e amamos, não temos o objeto do nosso amor. Mas, se porventura o que desejamos e amamos deixa de faltar, isto é, converte-se em presença, esta fará desaparecer o desejo e o amor que lhe correspondia. Bela atacada. Portanto, aquele que pauta a própria vida pelos amores acaba flutuando entre uma falta desejada e uma presença indesejada. Por ignorar a impossibilidade de um eros feliz, muitos exemplos podem facilitar a compreensão. Minha filha de 7 anos queria um DS de Natal, jogo eletrônico. Pediu com tanto fervor que acabou ganhando. A falta se fez presença, e o desamor, desencadeado pela falta de falta, condenou o brinquedo a um baú, onde costumam jazer os desejos infantis assassinados pela presença, mortos pelo consumo. No lugar dele, um novo desejo, e um novo amor, pelo que ainda falta. O DSi, muito parecido com o DS, mas ainda desejável e, portanto, amável, amor a conservar, garantido pela indigência dos convencimentos profissionais. Essa definição do amor como eros é mesmo de amargar, e, ao longo dos séculos, nunca deixou de ser referência para a história do pensamento sobre o tema. Schopenhauer, importante filósofo alemão do século XIII, vai resumir a existência humana servindo-se da alegoria de um pêndulo que oscilaria da esquerda para a direita, como muitos dos partidos políticos, entre o enfado e a frustração. Não se poderia ter da vida do homem uma concepção mais triste. Afinal, como em qualquer pêndulo, 2 são os polos a considerar. Ou desejamos e, por definição, não dispomos do objeto desejado, que é frustração, ou dispomos daquilo que não desejamos, mas enfado. No meu caso, foram muitos anos de carreira desejando ser professor da universidade. O pêndulo, nesse período, encontrava-se no polo da frustração, um desejo frustrado pela distância, pela impossibilidade, até que uma porta se abriu, o ingresso pela via de um concurso, e a docência universitária se fez realidade. Nesse exato momento, de acordo com a concepção platônica de Schopenhauer, minha vida profissional teria passado para o polo oposto do pêndulo, o do enfado.
por uma universidade já não mais desejada, já não mais amada, no máximo tolerada, decência que se arrasta, com tudo que entendia. Felizmente, Platão e Schopenhauer não têm sempre razão. Referência platônica também para Sartre, que, para falar de desejo, consagra a definição suicídio do prazer, porque prazer e desejo não são a mesma coisa, porque se excluem. Afinal, desejar pressupõe a falta, enquanto que ter prazer implica presença, encontro, relação, atrito, e o desejo, que só consiste na falta de seu objeto, busca a presença do mesmo, busca, portanto, eliminar a sua própria condição, determinar seu próprio fim. No encontro com o mundo desejado, todo prazer é no momento que o desejo coloca fim nessa sua própria condição. Suicídio, portanto, do desejo no prazer. Ora, não se deve ser, neste pêndulo, que a vida poderá valer a pena. Esta é a convicção platônica, mas também a de qualquer um. Para escapar dessa sinuca, temos que assumir o controle da vida, o que só ocorrerá quando a razão puser ordem na casa. Com ideias absolutamente verdadeiras na mão, colocaremos desejos e frustrações no seu devido lugar, porque buscaremos o que é indiscutivelmente bom, e se nossos apetites não estiverem de acordo, terão que se conformar. A vida valerá tanto mais a pena ser vivida quanto menos o corpo e seus apetites derem as cartas. E o leitor, apreensivo, pergunta: e se eu não for tão senhor assim da minha vida? Se eu não tiver ainda encontrado na minha alma as verdades absolutas tão importantes para o bem viver? Bem, aí há fortes chances de você acabar vivendo como todo mundo, à deriva. E só no caso de você já estar preparado, uma força maior o levará ao segundo capítulo. Vida ajustada. Os gregos, de novo eles, estavam convencidos, ao menos em seu entendimento dominante, que a reflexão sobre a vida de um homem qualquer, como eu e você, seria completamente inadequada, se o considerássemos isoladamente. Neste ponto, muitos de nós, contemporâneos, divergidos frontalmente deles, assim, quando lá no início do ensino médio, antigo colegial, fiz um teste vocacional, só foram levadas em conta aptidões, inclinações, reações concorrentes, afetos que me diziam respeito. Para os gregos, a vida de uma pessoa qualquer só pode ser valorizada em função de referências que a transcendem, ou seja, que vão além dela. Em outras palavras, para você, leitor, poder pensar sobre a melhor maneira de viver é preciso olhar para fora de si, considerar outras coisas além de você mesmo. Mas que referências são essas? O que, de fora de mim, poderia ser critério para definir a vida que eu vou viver? De acordo com esta concepção grega de vida boa, a ser desenvolvida neste segundo capítulo, estamos todos escritos no universo e dele fazemos parte, e isso é decisivo para escolher a vida que, instante a instante, optamos por viver. Como assim fazer parte? A palavra parte só encontra sentido em relação ao todo do qual ela participa. Por isso, a vida de qualquer homem só pode ser julgada em função da sua condição da parte, de uma parte específica, que este homem encarna neste todo maior e universal. Desta forma, dependendo da parte que formos, nossa vida deverá ser uma ou outra. Por isso afirmamos que a ética, reflexão sobre a vida, e a física, reflexão sobre a natureza e o funcionamento do universo, são sempre interligadas. Esse negócio de ser parte de um todo maior e viver de acordo com esse todo, não sei se eu entendi muito bem. Tudo que me parece um pouco abstrato. Comenta o leitor, com sinceridade. Imagine, caro leitor, que esse universo grego possa ser comparado a um complexo organismo de um bicho grande. Seu corpo é constituído por muitas partes, diferentes entre si: órgãos, estômago, instinto, intestino, pulmão, coração, etc. Cada um deles é uma parte singular, incomparável com as demais. Deve, portanto, existir de maneira singular dentro desse organismo. Perceba que não se pode esperar que o coração viva da mesma maneira que o estômago. Outro artifício didático que pode nos ajudar é a comparação do universo com uma máquina. Imagine uma televisão antiga, dessas do arco da velha, com um tubo e tudo. Lembro-me do dia que meu pai me deu literalmente um pedaço de um desses aparelhos para brincar. Imediatamente perguntei:
Mas o que é que eu faço com isso? Para que serve essa geringonça que você me deu? Meus primos, mais velhos, chacoteavam de minhas indagações. Antecipavam que aquele treco não servia mesmo para nada, e talvez só por conta da sua total inutilidade que meu pai tenha se mostrado tão generoso. Mas se fosse possível reintegrar aquele pedaço no todo, entenderíamos como funciona e para que serve. Recuperaria sua participação na finalidade do todo. Ora, a partir desses suportes de comparação, podemos entender mais facilmente a análise que os gregos faziam da vida humana, considerá-la isoladamente e que levaria a querer investigar sobre a existência de qualquer parte fora do seu todo, sobre o estômago apartado do resto do aparelho digestório, sobre o pedaço da televisão sem o resto dela. Por isso, para poder atribuir valor às possibilidades existenciais com vistas à identificação da melhor, é imprescindível saber mais sobre esse universo do qual participamos. Na perspectiva grega, esse universo é finito, ordenado e por isso compreensível, lógico. Mas em que consiste exatamente esse atributo cósmico do universo? O que significava para eles, gregos, mas precisamente estar em ordem? Muita coisa, certamente, mas três características em especial ajudam a entender essa sua natureza cósmica. A primeira delas refere-se ao lugar que ocupam as partes no universo. Tudo que faz parte do todo tem um lugar certo para estar no interior deste todo. Por isso, seu joelho está onde está e seu nariz também. Da mesma forma, o vento não venta em qualquer lugar, mas só entre pontos de pressão atmosférica discrepantes. A maré também não mareia em qualquer lugar, tanto quanto o sapo, que também tem lugar certo para sapiar. Tudo o que encontramos no mundo e faz parte do universo serviria aqui de exemplo. E o leitor, que espero ainda esteja honrando sua condição, pergunte-se: mas e o homem? Ora, também faz parte do todo. Todo que não seria o que é, se não fôssemos como somos. Cada um de nós, por isso, só podemos concluir que, tanto quanto o vento, a maré e o sapo, o homem tem também um lugar para estar, um lugar para viver, um lugar que lhe é natural. Mas, vivemos sempre neste lugar? Pergunta você, um pouco apreensivo. Ora, leitor, responde você mesmo. Tome sua própria existência como objeto de análise. Por acaso sua vida é sempre boa? Se não, bem-vindo ao time da humanidade, cujos integrantes parecem já ter se acostumado a estar, de vez em quando, no lugar errado. Ajuste e mitologia. A convicção de que também o homem tem um lugar natural para viver já está registrada no pensamento mitológico. Você se lembra que algum professor seu na escola falou de um tal de Homero, que teria escrito a Ilíada e a Odisseia? Essas obras provavelmente você nunca leu. E eu também não as tinha lido, quando o professor sugeriu. Pois bem, nesta segunda obra, a Odisseia, Homero conta as aventuras de Ulisses, depois de ter tido uma participação decisiva na Guerra de Troia. Dessa você lembra, a história do cavalo. Pois bem, Ulisses. Graças à astúcia de ter introduzido os soldados no presente entregue aos troianos, conseguiu virar um jogo praticamente perdido, e tornou-se um herói. E olha que Ulisses nem queria muito ir, fez de tudo para ficar em Ítaca, onde sua esposa, Penélope, tinha acabado de dar à luz, fingiu ter enlouquecido, semeou pedras no lugar de sementes, mas o truque não colou e Ulisses teve que partir, para 10 anos de viagem, afastado de Ítaca, onde era rei, longe dos seus e de todas as paisagens que tão bem sempre lhe fizeram. Um lugar de harmonia e paz, o conflito e a discórdia. Perceba, caro leitor, que Homero apresenta Ítaca como um lugar natural de Ulisses, condição geográfica da vida boa. Termina a guerra, Ulisses só tem uma coisa em mente: voltar para casa. O tão desejado regresso a Ítaca, mal sabia ele que 10 outros longos anos o separavam de tudo isso. 10 anos de privações e provações, de angústia e frustração. O autor parece querer dizer que nem sempre é fácil viver num lugar natural. Para o homem, a vida em harmonia com o todo universal nem sempre é alcançada com tranquilidade. Eis aí mais um enigma revoltante. O vento, pelo simples fato de ventar, já está em harmonia com o todo. Existe no lugar certo e nem pode cogitar fazer diferente.
A vida em harmonia para o vento não é uma conquista complicada e árdua, é uma inexorabilidade. Ao ventar, o vento já se encontra encaixado na harmonia cósmica do todo, de tão feliz assovia. O mesmo para a maré, o sapo, a girafa e tudo mais de natural que faz parte do universo. Na natureza, tudo é como só poderia ser. Felizmente, necessariamente, por isso, diziam os filósofos da época regidos pelo princípio de necessidade, já o pobre do homem, que muitas vezes se sente tão privilegiado por poder decidir ele mesmo como vai viver, tem que fazer das tripas coração para encontrar seu lugar no universo e conseguir ficar ali. Sacanagem. Tudo porque, no caso do homem, pensavam esses gregos, a vida não está pronta. Em qualquer instante, ela pode ser de um jeito, mas também de outro, de infinitos jeitos na verdade, e toca quem vive decidir, entre tantas possibilidades, a que será efetivamente vivida. Por isso, só o homem pode viver mal. Só o homem pode errar na hora de viver, e isso acontece toda vez que ele não consegue se ajustar ao resto do universo. E o primeiro passo é encontrar o lugar, o seu lugar, aquele que, pelo fato de ser seu, não é o de mais ninguém. Mas voltemos a Ulisses. Nessa odisseia em que se converteu seu regresso a Ítaca, nosso herói teve que dar uma paradinha na ilha da deslumbrante Calipso, uma deusa, não uma banda, secundária na hierarquia mitológica, mas o leitor me entendeu. Uma deusa. Porque deslumbrante, espetacular, dessas que quando contempladas fazem entender a eternidade. O presente que nunca vira passado, o tempo do relógio desaparece da vida. Na contemplação de Calipso, a consciência do mundo contemplado bloqueia a consciência do eu que contempla o mundo. Toma todos os espaços e mobiliza. Vá anotando, caro leitor ou leitora, essas reflexões filosóficas podem ser usadas estrategicamente. Isso porque fazer a corte ou chavecar é a atividade da qual você nunca poderá abrir mão. No mundo pouco letrado, onde cada vez mais as pessoas frequentam ambientes tão ruidosos, onde só lhes é facultado grunhir, um chaveco deste naipe pode produzir estupefação, o que não quer dizer necessariamente êxito. E assim, ninguém poderá me acusar de não ter dado alguma receitinha para viver melhor. Mas o assunto é Calipso. Ulisses, tentando voltar para casa, vai parar na sua ilha, ilha de abundância. Comidas deliciosas, temperatura confortável, sol o tempo todo, praia todo dia, como onda para o surf, mas também com zonas de lagoa, para que pudessem se pegar dentro da água. Sem falar das ninfas que, também lindas, limpam tudo depois. De fazer inveja a qualquer paraíso, um resort super private. E quer mais? Calipso se apaixona perdidamente por Ulisses, solicita sua presença em 3 períodos e acaba fazendo dele seu prisioneiro. Eu posso ouvir você, leitor, dizendo: mas uma prisão assim até eu pode me prender, não oferecerei nenhuma resistência. Pois é, tudo poderia fazer crer que Ulisses não sairia mais de lá, da ilha de Calipso. Mas, apesar de todas as delícias e comodidades, ele se sente profundamente infeliz. Olha para a direção de Ítaca e, como todo prisioneiro, se dá conta da impossibilidade de ir para onde quer, para onde seu corpo se inclina, para o lugar que é seu. Ulisses quer voltar para casa de qualquer jeito. Todo fim de tarde vai para a praia e chora, em desespero, sem saber como cair fora dali. Mas o autor da trama quebrou seu galho. Atena, vendo sua angústia, pede a Zeus, seu pai, que mande Hermes até a ilha e peça a Calipso a libertação do nosso herói. Se houver resistência, que obrigue a nossa deusa a deixá-lo partir, afinal, é Zeus quem está mandando, e Calipso é só uma deusa secundária. Grande Atena tinha seus motivos, provavelmente ciúme, mas assim, Ulisses recupera sua liberdade, volta para onde sempre quis estar, para os braços de Penélope, infinitamente mais feia que Calipso, segundo qualquer gabarito de beleza. Mas fazer o quê? É ela quem o espera em Ítaca, e é com ela que Ulisses quer viver. Neste momento, um leitor mais envolvido poderia propor sua inscrição na trama. Mas a história não terminou. Calipso não se entregará tão fácil. Ela tenta uma última artimanha para segurar Ulisses. Oferece-lhe, como compensação pela sua permanência, a imortalidade e a juventude.
Isto porque somente a imortalidade, sem a juventude, ensejaria um envelhecimento interminável que desatenderia rapidamente as pretensões da deusa. Imagine, leitor, a ilha já era tudo de bom, e agora eternamente, no auge da potência. Pois é, mas Ulisses não topou, não quis saber da proposta de Calipso e voltou para Ítaca, de onde, por ele, jamais teria saído. Ora, esse desfecho quer dizer muita coisa, que para o pensamento mitológico e posteriormente filosófico grego, uma vida boa, ainda que finita, supera e muito uma vida eterna, fora de lugar. Em outras palavras, nada, rigorosamente nada, nem mesmo a eternidade com Calipso, compensaria uma vida em desarmonia com o universo. Uma vida vivida fora de lugar é pior do que a própria morte. A Odisseia de Ulisses permite entender que a vida que haverá de valer a pena ser vivida, a tal vida boa, é necessariamente finita. É dela de que estamos falando. Portanto, falar de eternidade é desviar o assunto, sair do tema. A vida só poderá ser harmônica com o resto do universo por ser finita. Ajuste e endaimonia. Eis, caro leitor, o ponto-chave deste capítulo. A endaimonia, indício de que a vida que escolhemos para viver é adequada. A tradução da eudaimonia por felicidade ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Ajuda porque indica alguma coisa boa, atrapalha porque a noção grega é infinitamente mais precisa do que a nossa. Preferível, a partir de agora, usarmos o termo grego e invadirmos os membros dessa noção. A vida endaimônica, um instante de vida endaimônico. Endaimônica é, como dissemos, bem supremo, soberano, a finalidade última, aquilo que não é meio para nada porque já é o máximo que se pode pretender. É vida que vale por ela mesma, que esgota nela mesma sua razão de ser. Uma vida em que o que vale a pena está sempre adiante, vivida na esperança, que não passa de um desejo na ignorância da supervivência do que esperamos, na impotência de fazer advir o que esperamos e na castidade porque no desencontro com o que esperamos. O prazer é sempre bom, é tudo de bom. Por isso, buscamos na vida o máximo de prazer. Às vezes, a mera redução de um desconforto já é prazerosa. Platão, na Apologia de Sócrates, relata a iniciativa deste último de afrouxar as correntes, que lhes teria proporcionado algum prazer. Por isso, bebemos para aplacar a sede, comemos para eliminar a fome, e assim, damos-nos conta de que os prazeres têm muito a ver com os sofrimentos. Por isso, quanto mais intensas e diversificadas as carências, maior a chance de um encontro prazeroso com o mundo. Esperança dos carentes, tédio dos abastados. Vimos, no primeiro capítulo, como a vida boa foi pensada racionalmente, fundada em noções absolutamente verdadeiras, indiscutíveis, discernidas pela razão, detentora do bem supremo, palco de todas as verdades e funil das paixões, apresentada como condição da felicidade e do combate aos vícios morais. No entanto, essa confiança na razão e nas tais verdades absolutas para viver bem nem sempre fez unanimidade. A referência deste capítulo é Epicuro, filósofo nascido na ilha grega de Samos em 341 a.C. Sua tese central é tentadora. A busca do prazer é condição e definição da própria felicidade. Essa relação da vida boa com o prazer rendeu ao pensador o pior das reputações, não só entre seus contemporâneos, mas ao longo de toda a história do pensamento. Não faltavam blasfêmias. Devemos a Diógenes Laércio uma longa lista delas, apelidado de porco, acusado de lascivo, de promíscuo, de indecente, de abusar de todas suas alunas, de colecionar prostitutas, de ter prostituído seu irmão, de não ser muito cordial com os outros pensadores, de ser estrangeiro em Atenas, inferior, portanto, de adulador dos poderosos, de grosseiro e boca suja, de glutão e beberrão. O pensamento de Epicuro, no entanto, contradiz todas essas imputações. Tudo que foi conservado da sua obra recomenda prudência e comedimento. A construção do prazer, curiosa expressão sua, depende de um controle dos desejos mais do que da sua satisfação, com vistas a fazer frente a tudo o que gera o temor e a angústia, a reduzir ou eliminar a dor e o sofrimento. Epicuro
pretende preparar-nos para o mundo, tal como ele é. Decida-se assim atacar ficções como mitos, crenças, religiões e dogmas, e desta forma promover a paz interior, do corpo e da alma, que constituem para ele uma só realidade. Como o leitor poderá perceber, as pretensões dessa filosofia não poderia ficar de fora de nenhum livro consagrado à vida boa. Desde sempre, muitas pessoas refletem e conversam sobre a real possibilidade de mudar suas vidas, de serem finalmente felizes. Amigos, parentes, antigas namoradas, sacerdotes, professores, converte-se em cobiçados confidentes, de grandes desabafos, de longas ponderações sobre como fazer para que a vida possa ser um pouco melhor. Nos dias de hoje, é comum nos divas de psicanalistas, adultos, idosos, pais e mães de famílias manifestarem insatisfação com a própria existência, desejo de mudança. Muitos, de fato, conseguem, falando, reduzir essa insatisfação. Vale o registro, caro leitor, de que essa iniciativa de falar sobre a vida já era recomendada por Epicuro aos seus discípulos lá pelos idos de 3 séculos antes de Cristo. A juventude, segundo platônicos e aristotélicos, é afoita, faminta e estabanada por saber ou, muitas vezes, indolente. Por isso, os jovens não estariam preparados para entender a justiça, a coragem e a prudência sem uma formação teórica adequada de um leque maior de experiências. Quem é jovem, não espere para fazer filosofia. Quem é velho, não se canse disso. Com efeito, ninguém é imaturo ou superado em relação à saúde da alma. Quem diz que ainda não é hora de fazer filosofia, ou que a hora já passou, parece-se com quem diz, em relação à felicidade, que ainda não é o mesmo dela, ou que ele já passou. Por isso, tanto o jovem como o velho devem fazer filosofia. Um para que, embora envelhecendo, permaneça sempre jovem de bens por causa do passado, o outro para que se sinta jovem e velho ao mesmo tempo, para que não tema o futuro. Carta a Meneceu. Epicuro, neste texto, compara o ato de filosofar com o de buscar a felicidade. Tanto um quanto o outro, como fica bastante claro, não devem ser relegados ao futuro e nem deixados para trás, como um passado que não se concretizou. O bem-estar, a tranquilidade do corpo e da alma, em grego ataraxia, deve ser vivido sempre que possível no instante presente, mas para isso é preciso algum investimento. Um instante vivido não será tranquilo e feliz por um acaso. A tranquilidade corporal e psíquica de amanhã dependerá do que fizermos de nossas vidas hoje. Ou, como dizem em distantes terras epicuristas, se você detonar o próprio organismo condenando-o a digerir substâncias lesivas, saiba que pagará um preço por isso em algum momento do devir. Da mesma maneira, o que nos acontece hoje, em grande medida, decorre do que fizemos de nossas vidas no passado. Sem grandes milagres, nem sobressaltos, assim, caro leitor, se no momento que você tem a sensação de que começou a chover na sua horta, saiba que isto tem necessariamente a ver com a maneira como você viveu em momentos já vividos. Por outro lado, se o mar não estiver para peixe, não pense que as opções de outrora não tiveram nada a ver com isso. Nem culpe Plutão por estar alinhado com Saturno. Vida útil. Ao longo da vida, somos cobrados o tempo todo. Aqueles que nos cobram esperam algo de nós. Hoje, a editora me deu só mais 10 dias para acabar de uma vez com essa vida que vale a pena ser vivida. Nos tempos de escola, tinha que tirar uma nota acima da média, e a média era 7.0, para não pegar exame, como dizíamos. Em algumas disciplinas disputava prêmios, excelência de resultados. Uma vez na faculdade, a média baixou para 5, mas quem não fizesse estágio estava condenado a uma vida distante do mundo real, de indolência e fracasso, porque nunca mais arrumaria colocação. Novo processo seletivo, para depois lutar pela efetivação, ou prestar um concurso público. Melhor ainda, porque vencida a barreira, a estabilidade é recompensadora. Começa então a carreira propriamente dita, e tudo isso vai depender das metas, targets, goals, objetivos, resultados, etc. O resultado de cada etapa discrimina vitoriosos de fracassados, e incluídos de excluídos. Recompensa com aplauso o último dos aprovados e com desdém o primeiro dentre os reprovados, e a vida vai sendo julgada, em função da eficácia.
da produção de efeitos no mundo, que coincidem ou não com as expectativas de quem o julga, com o que esperam de nós, do quanto lhes somos úteis, e essa utilidade torna-se critério hegemônico para a identificação da vida que vale a pena ser vivida, invocado em toda parte para premiar e punir, utilidade que também encontra abrigo no pensamento filosófico, no utilitarismo moral. Como já vimos, nossa vida é feita de relações que mantemos com as coisas do mundo. Nestas relações, importa refletir e atribuir valor às nossas ações, sobretudo às deliberadas. Na perspectiva utilitarista, da mesma forma que a utilidade do colírio não está nele, mas no olho a ser tratado, o valor moral de uma ação não está nela, no que fazemos ou no que dizemos. Não lhe é imanente, portanto, o valor de qualquer ação encontra-se fora dela, no mundo sobre o qual age. Assim, se tornamos como exemplo minha aula da universidade, um calouro sempre indagará um veterano. E aí, a aula dele é boa? Vale a pena? Para os utilitaristas, essa resposta importa muito, porque o valor da aula não está no que digo, na didática, no encadeamento dos assuntos, e em nada que lhe for imanente, mas sim nos alunos, na medida em que fomos afetados, transformados, instruídos, preparados. Da mesma forma, o valor do resto da vida, que não é aula, também não está nela, mas nas transformações que aquele que vive enseja no mundo. Por isso, para julgar a vida à moda utilitarista, há que se considerar tudo que o vivente se dispõe a afetar, todas as transformações que pretende determinar no mundo. Afinal, segundo esta perspectiva, é só para mudar o mundo que agimos. Assim, quando alguém lhe perguntar, e aí, como vai a vida? Você poderá responder, sei lá, diga você, que é exterior a mim, afetado por mim, que resulta da minha presença, que é feito da minha existência, porque eu mesmo não posso saber? Quando dizemos que o valor de uma conduta não está nela, isto inclui tanto seus aspectos objetivos quanto subjetivos. O que há de objetivo na ação? Aquilo que o agente faz, propriamente? A materialidade da conduta, seu deslocamento afetivo, sua intervenção, já que vimos que, para os utilitaristas, o valor da ação não está aí, nem no movimento do corpo, nem nas palavras ditas. Poderíamos propor, estimado leitor, que o efeito bom para qualquer ação é permitir a quem age obter o que pretendia. Neste caso, agiria bem aquele que determinasse no mundo um efeito consciente com o que pretendia quando deliberou por aquela ação. Agiria bem aquele que se desse bem, que conseguisse o que queria, que alcançasse as próprias metas, que se julgasse vitorioso. Mas não é essa a concepção utilitarista, porque aqui o bom efeito não é o sucesso de quem age, e sim a alegria do maior número de afetados pela ação, princípio da utilidade como fundamento da moral, proposto pela justiça. Em outras palavras, a ação boa é a que promove o maior bem-estar para o conjunto das pessoas. Desta proposta, 3 inferências são imediatas. Primeiro, que as ações são julgadas certas ou erradas somente pela virtude de suas consequências, nada mais importa. Segundo, que a única consequência que permite atribuir à ação que ensejou um valor positivo ou negativo é a quantidade de bem-estar que dela decorre. Todo o resto é irrelevante. E terceiro, que o bem-estar de cada uma das pessoas afetada pela ação, incluindo o próprio agente, tem o mesmo valor. Em suma, a felicidade é o critério em função do qual podemos afirmar que uma ação é moralmente correta, aceitável, elogiável ou incorreta. Sejam justas ou injustas na medida em que constituírem meios adequados para esse fim. Assim, o utilitarismo define a moralidade de um ato pela felicidade que dele advém. Alimento-me para conseguir trabalhar, trabalho pelo salário, com o dinheiro vou viajar, viajo para comprar livros, compro livros para os ler, leio para alargar meu repertório, alargo meu repertório para... Bem, espero que não seja só para dar aula, porque neste caso voltaríamos ao início do exemplo e estaríamos presos num ciclo fechado em si mesmo. Para evitá-lo, o utilitarismo prevê fins supremos, que não valem para nenhum outro, por serem supremos, e por isso justificam-se por si mesmos, ainda que indemonstráveis. Vida moralizada. O título do capítulo intriga.
mas sua questão central é simples. O que a moral tem a ver com a vida boa? Até que ponto é pertinente dedicar, num livro sobre a vida, um capítulo inteiro sobre a questão moral? Na resposta a essas perguntas, discordo de quase todo mundo. Primeiro, daqueles que acham que tudo na vida é uma questão de moral, porque a vida vivida num lugar onde todos se respeitem será necessariamente boa. Meu discurso também dos que consideram a moral como completamente irrelevante na busca de uma vida boa. Por isso, nessa introdução, limito-me a apresentar meu ponto de vista. No que diz respeito à importância da moral para uma vida boa, suponho que você, leitor, pense como eu. A vida vivida num lugar onde todos se respeitem e se preocupem com os demais tende a ser melhor do que em outro onde cada um simplesmente luta, no limite das suas forças, para satisfazer seus apetites, em detrimento de qualquer outro concorrente. Freud se juntaria a nós, porque se a vida da civilização pode ser castradora e horrível, fora dela, num eventual estado de natureza, será ainda muito pior. Mas você, leitor, torce o nariz, não parece convencido. Se eu entendi bem, nesse tal estado de natureza, lutamos pelos nossos prazeres sem nenhum limite, sem ter que dar satisfação a ninguém. Assim, no caso de fome, apanho a fruta da árvore sem preocupações com direitos de prioridade. Da mesma forma, no caso de tédio afetivo, saio à caça sem dar bola à monogagia monotona e entediante. E no limite, não há que investir muito. Afinal, podemos submeter os mais fracos a todos os nossos caprichos sem grandes seduções. Assim, para que a vida num estado de natureza lhe seja sempre conveniente, seria preciso ser o mais forte em qualquer circunstância, o que não é nada fácil, porque todos são inimigos em potencial. Por isso, se depois de satisfeito o leitor for tirar um cochilinho debaixo de uma jabuticabeira, afinal ninguém é de ferro, não poderá se queixar se for constrangido a satisfazer alguém mais disposto naquele instante. Por essas e outras, conservo meu ponto de vista. Ainda é melhor viver com moral do que sem. Ainda é melhor viver com moral do que sem. Como se não bastasse nosso próprio corpo, que definha mesmo quando não merecemos, outras pessoas também nos causam problemas. Por mais que as respeitemos, por maiores que sejam nossas preocupações morais, porque algumas que amamos sofrem e seus sofrimentos nos entristecem, estes queridos morrem, desaparecem do nosso mundo, filhos pequenos choram, e outras que amamos também entristecem-nos porque gozam, estimulados por terceiros, e a mulher amada, desde a juventude, não resiste aos tentadores apelos do chefe e consuma cúpula extraconjugal. E pior, arrependida, conta a verdade em relato detalhado. Não há, para Kant, no mundo, nada que seja bom em si mesmo. Tudo é o que é, e será bom ou mal em função das circunstâncias particulares e das relações que mantiver com o mundo. Assim, poderíamos exemplificar ao infinito. Uma pizza não é boa em si, mas em função de quem a degusta, da sua fome, das suas preferências alimentares, de seus hábitos e cultura. Um sorriso também não é bom em si, pode ser entendido nos códigos daquele lugar como provocação ou desdém. Estampar uma ironia amarga, indicar falta de zelo com os dentes, tabagismo e até mesmo falta de serenidade. E um carro novo? Bem, aquele carro de lata e tinta que acaba de ser comprado, este é a alegria do proprietário, mas indica também consumismo desenfreado. Mais um poluente. É insuficiente para as necessidades da família e fonte de preocupação dos analistas do trânsito, ou melhor, da falta ou impossibilidade de trânsito. Fica claro, então, que nada, absolutamente nada, pode ser bom ou mal por si mesmo, a não ser a tal da boa vontade. Só ela é boa independentemente de qualquer coisa. O texto em que Kant apresenta esta sua convicção é tão conhecido e popular que outro dia eu encontrei estampado na traseira de um caminhão. Ao afirmar que só a boa vontade é boa e sem restrições, o autor quer dizer que essa boa vontade é o único bem incondicionado. Inversamente, os outros talentos como a inteligência, a faculdade de julgar, a coragem e outros não são bem incondicionados, não são coisas boas absolutamente. Seu valor moral depende do uso que dela se faça, como a coragem,
quando está a serviço do ódio, e o sangue frio que no corpo de um homem cruel não só o torna mais perigoso, como também, a nossos olhos, muito mais detestável do que o teríamos julgado sem ele. A vontade não é um talento natural. Não pode se confundir com a força, beleza ou a inteligência. Delas podemos nos servir para conseguir outras coisas. Já usei da força para carregar malas em viagens e da paciência também, sempre necessária para outros malas. Neste preciso instante, estou me servindo de um pouco de inteligência para escrever este livro. Quanto à beleza, só me resta observar como alguns outros a usam para este ou aquele fim. Já a vontade não pode ser instrumento. Não posso usar a vontade, por uma razão. É ela que usa. É a vontade que faz uso da força, da beleza, da inteligência ou de qualquer outro recurso que temos. Desta forma, minha vontade já deliberou pelo uso da força de meus braços para carregar malas. Já deliberou também pelo uso da inteligência para escrever sobre a vida. Assim, a vontade nunca é meio, mas agente. É a mão que opera, não a ferramenta. Para Kant, nenhum valor moral pode ser atribuído a uma ação em função dos efeitos dessa ação. Você jamais terá agido bem ou mal em função do que acontece no mundo por sua causa. Insisto, pouco importa o efeito, porque importa a consequência. Pouco importa a consequência. Em outras palavras, a utilidade ou inutilidade da ação nada poderá acrescentar ou retirar ao valor da vontade. Ou seja, quem age regido pela vontade pode fazer acontecer coisas lindas e também coisas monstruosas. Como a morte do outro, não importa. Ora, aguerrido leitor, fico feliz porque sua indagação revela bom entendimento da leitura do capítulo anterior, mas para Kant, o buraco é mais embaixo. Os efeitos de uma ação não são um bom critério para definir o valor da sua deliberação, porque esses efeitos não estão sob controle de quem o delibera. Como assim? Você é professor, delibera sobre o conteúdo da aula, fala do amor eutéreo de Platão e o pêndulo de Schopenhauer. O que você quer é enriquecer o repertório filosófico dos alunos. Um deles, naquela manhã, encontrava-se deprimido, vítima de uma decepção amorosa, de um desagravo. O teor da aula só piora seu estado afetivo. Ao sair da escola, delibera abreviar a própria existência. A impossibilidade, esclarece Kant, a sua vontade ao escolher o conteúdo da aula não pode ser valorada pelo seu efeito, isto é, pelo suicídio do aluno, que, para sua mais profunda tristeza, lhe tenha dado causa, de alguma maneira. Em outras palavras, seria inadequado, na perspectiva kantiana, que fôssemos julgados ou responsabilizados em função desses efeitos, antes de mais nada, por não os controlarmos completamente. Querido leitor, de fato, vontade e desejo costumam se confundir no senso comum. No dia a dia, ter vontade ou ter desejo é a mesma coisa, mas não para Kant. Sua concepção de vontade se afasta muito dos desejos que vamos sentindo ao longo de nossa existência. E por quê? Toda vontade pressupõe uma deliberação da razão, distinta dos desejos, soberana em relação a eles. Não fosse a vontade, não seria fácil compreender por que a natureza nos teria dotado de razão. Se nossa vida se limitasse, como a do resto dos animais, à sobrevivência, à satisfação dos desejos, então instintos naturais inatos fariam muito melhor o trabalho. Vida socializada. Quando se fala em vida que vale a pena, sempre vem à cabeça problemas existenciais. Dilemas que enfrentamos conosco mesmo sobre a melhor trajetória a seguir. E tudo isso remete a recolhimento, distância dos outros, solidão. É uma questão de intimidade, de privacidade, de espiritualidade, do eu interior, dizem muitos quando se referem às decisões sérias que temos que tomar. Preciso que você me deixe um pouco sozinho para que eu possa decidir o que vou fazer da minha vida. Mas esse isolamento como condição das deliberações existenciais é ilusório. Isto porque as possibilidades de vida que cogitamos viver são as autorizadas por condições materiais concretas, as nossas condições. Alternativas que lhes são completamente incompatíveis sequer passam pela nossa cabeça na hora de decidir seriamente sobre a vida. Assim, um indivíduo que nunca jogou futebol, nem nunca foi atleta, não lhe ocorreria disputar a Copa com a seleção,
nem como alternativa real de vida, só como chacota. Mas, um exemplo, outro dia, o dono de uma empresa que costuma me convidar para falar sobre ética para seus colaboradores, comentando sobre o trânsito na cidade, perguntou-me se eu já tinha comprado um helicóptero. No primeiro instante, sequer entendi a pergunta. Percebendo meu embaraço, garantiu que, quando eu comprasse um, não suportaria mais o deslocamento por terra. O leitor terá entendido que a perplexidade diante da pergunta é resultado das minhas condições materiais de vida: trabalho, vencimentos, orçamento familiar, gastos extras, etc. Fossem outras essas condições, o estranhamento poderia não ter existido. Desta forma, os grandes dilemas que acreditamos enfrentar na intimidade e na solidão estão circunscritos a variáveis muito pouco íntimas e solitárias, variáveis relacionadas com o resto do mundo, mundo que para nós só tem sentido a partir de referências aprendidas, com outras pessoas, com as quais encontramos amenidade no universo de relações que é o nosso, que faz parte da sociedade em que existimos. Pelo que entendi, todos nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a pensar sobre a vida a partir de condições de possibilidade que são as nossas, e assim vamos adequando a existência a essas possibilidades. É isso mesmo? Exatamente. Adquirimos uma espécie de saber prático. Este nos permite antecipar as condições de sucesso de um encontro e adequá-los a elas. E mais que isso, raramente temos plena consciência da complexidade deste ajuste. Por exemplo, quando você conversa com alguém, a distância entre os corpos é regulada pela sociedade. Varia em função do papel social de cada interlocutor. Se namorados, amigos, colegas de trabalho, chefe e subalterno, etc. Você respeita essa distância e não precisa pensar para respeitá-la. Tenho certeza que você, caro leitor, quando vai bater um papo com sua sogra, pessoa formal, conversa a razoável distância dela, uns 2 metros, e não precisa pensar para isto, e nem medir. Graças ao tal saber prático, ela nunca se sentiu ultrajada, porque você sempre soube se comportar. Hoje, quando chamamos alguém de sem noção, referimos-nos a uma pessoa que, por algum problema de socialização, não interiorizou os reflexos básicos, tão necessários para uma conduta adequada às exigências daquele universo social. Cada um de nós tem uma intuição de seu papel estético, reconhecimento social da sua beleza, sempre atribuído pelo outro, como todo capital social, denominamos capital porque participa de troca, permite oferir vantagem, mas não é dinheiro. E essa intuição do próprio capital estético nos faculta identificar eventuais desequilíbrios em relação a pretendentes e pretendidos, e assim, muitas vezes sem perceber, já procuramos parceiro que supomos esteticamente compatível, sob pena de alguém nos alertar ser muita areia para o nosso caminhãozinho, ou mesmo de estarmos compensando eventual inferioridade neste quesito de beleza com algum outro capital. O garotão deve estar se dando bem com a grana da coroa, aquele monstrinho para estar com aquela gata deve ter uma conta bancária. É isso que dizem. Já aprendemos que, ao longo da vida, esforçamo-nos o tempo todo. Mesmo quando não nos damos conta, somos um esforço, no sentido da preservação do nosso ser, da nossa essência, da nossa potência. Esse esforço deve compreender, então, os outros e as relações que com eles protagonizamos, porque as condições desses encontros poderão ser mais ou menos favoráveis à potência. E por isso, muitas das alegrias e tristezas que sentimos são determinadas por elas. Não é incomum que a vida em sociedade seja apresentada como uma decisão tomada por alguém no passado. Nesta perspectiva, um homem teria deliberado por ela, que resultaria de uma manifestação de vontade coletiva. Esses que decidiram teriam percebido que a vida vivida ao saber dos apetites, sem regulação alguma, era meio arriscada, ruim para quase todo mundo. Assim, o medo da morte violenta, ou outra motivação mais positiva, teria levado o homem a capitular pela sociedade. Essa forma de entender a origem da sociedade satisfaz a maioria. Afinal, é confortável supor que primeiro surgiu o homem, depois a sociedade, por ele deliberada. Conforto lógico, afinal, é o homem que pensa e decide sobre como viver, porque a mesma vontade que deliberou pode rever sua opção,
porque a sociedade é o instrumento escolhido pelo homem a serviço da vida feliz. Mas nem todos concordarão com tanta obviedade. Para muitos, no caso do homem, a sociedade veio antes, precede ao próprio homem, que quando surge como homem já é social, nunca decidiu, portanto, reunir-se. Neste caso, seríamos essencialmente sociais, não circunstancialmente. Assim, um bicho, igualzinho a qualquer um de nós, amamentado por lobos, cuidado por outros bichos e que nunca viveu com outros homens, não é humano. Perspectiva aristotélica, como já vimos. Sociedade e identidade. Ora, se todo discurso tem origem social, o que falamos sobre nós, as coisas que dizemos ao nosso respeito, a definição que oferecemos de nós mesmos, também tem sua gênese na sociedade. Bem sei que parece estranho. Afinal, pelo menos o que achamos que somos poderia ser uma constatação genuína da nossa parte. Seria gratificante, mas desencantar é preciso. Quando observamos o dia a dia de uma criança pequena, percebemos claramente que as coisas que começa a dizer sobre si são as mesmas que ouve das pessoas com quem interage. Minha filha, quando menor, repetia tal e qual o que ouvia. Ela linda, dizia sobre si mesma. Assim, o discurso de definição de si, também chamado de identitário pelos colegas da psicologia social, não foge à regra. É com os outros que vamos descobrindo os atributos que estaremos autorizados a apresentar na hora de nos definir. Claro que nunca seremos menos repetidores do que disserem de nós, porque há aqueles com quem não concordamos, porque os porta-vozes de reflexões a nosso respeito não gozam todos da mesma legitimidade para falar de nós. Afinal, quem é ele para falar assim de mim? Desta forma, esses porta-vozes não participarão todos do mesmo jeito da definição de nosso discurso identitário, mas, a despeito de todas essas definições, sua gênese continua social. Quando falamos em vida boa, é inevitável pensar no seu contrário. É impossível falar em alegria sem cogitar a tristeza, em esperança sem lembrar do medo, em prazer sem ter em mente a possibilidade de dor. Por isso, para muitos pensadores importantes, a vida boa possível não vai além de uma vida não muito ruim. E nós, de certa forma, também pensamos assim. Veja a reação das pessoas quando perguntadas se vão bem. Muitas respondem pela negativa da negativa. Vamos indo, empurrando com a barriga, tirando avante, diziam os italianos, pas trop mal, os franceses, not too bad, os ingleses. Mas falemos do seu contrário. Quando a vida vai mesmo muito mal, quando a tristeza não dá trégua, contamina o corpo inteiro, melancolia. Porta aberta para o suicídio, ocorrência da vida como qualquer outra. Quando deliberamos pela abreviação da própria existência, eis uma decisão pessoal, íntima, porque se decidimos por um ponto final nesta aventura que não começamos, ninguém tem nada com isso. Talvez não seja assim tão simples, porque triste todo mundo fica. Por fim, a própria vida é coisa outra, mas por fim, a própria vida é outra coisa. Alguns tristes o fazem e muitos outros não. A fronteira entre os dois sempre merece investigação. Durkheim, pai fundador da sociologia, propõe uma tese. Na sua grande obra, O Suicídio, existem fatores sociais que são protetivos da vida. Estes, para nós, são fatores sociológicos de vida boa. Nascemos pulsão total, pelo corpo inteiro, pura potência. Neste momento da vida, nada passa pela nossa cabeça. Um bicho assim, solto pelo mundo e cheio de tesão, representa grande risco para a sociedade. Por isso, desde o nascimento, haverá um trabalho de redirecionamento dessas pulsões. Nossa energia será, passo a passo, dirigida para troféus considerados úteis. Assim, aprenderemos a perseguir o que é autorizado e, sobretudo, a nos afastar do que colocaria em risco a ordem social. Mas como a sociedade logra esse resultado? Por prêmio e castigo, aplauso e vaia, que ensejam alegria e tristeza, bem como medo e esperança. A sociedade age sobre o corpo do socializando, direcionando-o para o certo, para o autorizado, desviando do proibido. Por isso, quando alguém diz desejar algo porque seu corpo clama por aquilo, é preciso que saiba que esse corpo ao qual se refere é orgânico e social ao mesmo tempo.
Um dos medos mais eficazes nesse processo de socialização é o do isolamento, a sensação de estar só. Evitamos, muitas vezes sem perceber, situações em que nos encontramos isolados. As pesquisas em psicologia social denunciam copiosamente a ação do coletivo sobre o comportamento individual acionada por esse medo do isolamento. Os exemplos são inúmeros. Cito aqui o voto útil. Os indecisos tendem a votar nos candidatos melhor classificados nas pesquisas. Mas retomemos a reflexão sobre a relação entre alegria e alinhamento social. A sociedade, ao longo de toda a trajetória, define valores para comportamentos, performances, projetos e metas. Assim, nossas habilidades ou simplesmente atividades corriqueiras podem ser consagradas e aplaudidas por todo mundo, ou podem ser tidas como bobas ou indiferentes, ou ainda podem ser consideradas intoleráveis. E muitas vezes a diferença objetiva entre condutas de valores sociais muito diferentes é mínima. Vida intensa. Intensidade. Atributo da vida boa. Tão boa que você não se dá conta de ter vivido. A relação vivida com o mundo satisfaz tanto que você não cogita outra. A consciência é plasmada pelo real. Perde a noção de si mesma. Na intensidade, desaparecem passado e futuro, porque a vida se concilia com o presente, é absorvida por ele. Por isso, quando a vida é intensa, o tempo passa e você não percebe. Pelo menos para você, é centelha de eternidade, presente que não virá passado. O leitor já deve ter ido ao cinema assistir a um filme excelente. A trama é tão cativante que você esquece de você, esquece que está no cinema. Perde a noção de se tratar de um filme. Tanto que, quando o filme acaba e as luzes acendem, você leva alguns segundos para voltar a si, em instantes de intensidade. A plena compreensão dessa intensidade pressupõe uma crítica ao niilismo. Entendemos por niilismo aqui o contrário do entendimento trivial. O niilismo que nos interessa aqui implica a negação do mundo da vida, dos afetos, das pulsões, em nome de outros mundos, que seriam superiores aos nossos. Não podemos tomar por favas contadas essas categorias que chegam prontas, cheias de empafia, e esse é o momento de refletir sobre a origem das categorias. Afinal, o capítulo é sobre a vida em sociedade, e a grande luta entre seus agentes é pelo direito de nomear as coisas, de classificar as ocorrências, de impor a própria visão e divisão dos fenômenos, de dividir o mundo em suma. Eis a grande disputa, porque quando vencida, o resto vem junto. O homem sempre deu nomes a diferentes épocas do passado. Assim, a Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, etc. Classificação de períodos históricos a partir de critérios que, para ele, são importantes. Lembremos de duas coisas. Primeiro, o passado é só uma construção mental realizada por nós, no real, no instante. Segundo, quando o passado foi presente, foi o que foi. Trânsito de matéria determinado por relações entre corpos, sem etapas, sem categorias, sem nomenclaturas e nominando. Essas categorias históricas são produção humana, resultado da intervenção arbitrária e estratégica de certos agentes, interessados em dividir o passado de maneira conveniente. Assim, ao estudar as categorias, importa investigar, para além de seus conteúdos, quem as propõe e com quais interesses. Max Weber, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, esclarece melhor do que ninguém. A prosperidade ou enriquecimento, ter mais dinheiro do que se precisa, para uns sempre foi pecado. Para outros, não só não é pecado, como é indício da alegria de Deus com você, de que Deus vai com a sua cara e como ele já sabe quem vai salvar, dogma da predestinação. A prosperidade é um indício da salvação, e a docência a antessala do inferno. Ora, se Deus continua impávido, a interpretação da sua vontade ficou dúbia. Por isso, ao invés de pautar a vida pela vontade de Deus, passamos a escolhê-la à la carte, ajustadas às conveniências da própria trajetória. Decidiremos nós o certo, o errado, o justo e o injusto, os limites da ação, até onde posso ir e até onde posso ir com você. A referência deixa de ser cósmica, deixa de ser dividida e se torna contratual. O que foi decidido torna-se certo por ter sido decidido. De certo jeito, respeitamos alguns procedimentos, certos protocolos tomados por racionais. Nem conclusão,
nem finalização, porque não concluímos nada e não finalizamos coisa alguma. Afinal, você, leitor, resiste e é fiel. Vai falar do livro, comentar alguma coisa, e os discursos seguem seu fluxo, e mesmo que não fale nada com ninguém, pensará a respeito. E os discursos seguem seu fluxo, e mesmo que não fale nada com ninguém, pensará a respeito, e o livro continua vivo, graças a você, residindo em sua interioridade, por isso prosseguimento. Apresento apenas uma reflexão pessoal. Diante do mundo que encontramos, duas são as posturas mais recorrentes. De um lado, a conciliação com o mundo, um ajuste ao real, que é o que é. Tendemos a isso quando estamos bem, alguns contemplando a fauna no Pantanal, outros no pregão da bolsa. De outro lado, a saída é mudar o mundo, transformá-lo, revolucionar, para quando o mundo não agrada. De qualquer forma, você continuará assim, vivendo como dá e enquanto der, procurando esticar o encontro que alegra e abreviar o que entristece, e a vida que vale a pena só pode ser uma, a sua, esta mesma que você está vivendo desde que nasceu, mas contudo, seus encontros, certamente, mas também seus sonhos, suas ilusões, seus medos e esperanças, e por que não suas filosofias também. Muito obrigado.